Oi, eu sou a Tayane e eu vou revisar hoje Direito do Trabalho. O Direito do Trabalho é uma matéria tranquila se a gente identificar que os princípios norteiam basicamente todas as decisões, inclusive reflete lá no processo do trabalho. Então, por exemplo, os princípios, eles têm a função de instruir o legislador, ajudar com que os aplicadores do direito interpretem as regras de uma maneira de acordo com os princípios e de preencher as lacunas. Temos os principais princípios, e parece meio redundante, mas é isso mesmo, são os princípios fundamentais do direito do trabalho, que são, por exemplo, primazia da realidade, onde o que acontece na vida real ali, na dinâmica da empresa, é muito mais importante do que o que está documentado, do que está no papel. Nós temos o princípio da proteção, onde a relação de emprego ela é desigual. O empregador, a princípio, ele vai ter mais controle, então a balança vai estar desequilibrada. O momento que o direito do trabalho ele surge, ele ajuda a equilibrar, dando assim proteção ao trabalhador. Nós podemos começar pelo conceito, e dentro desses princípios há muitos outros outros tão importantes quanto, mas a gente precisa ter em mente que eles vão nortear. Por onde a gente pode começar? Sobre o conceito de empregado. Empregado. Quem é o empregado? Ele tem algumas características. Por exemplo, é uma pessoa física. Tem também a pessoalidade. Esse empregado, ele foi contratado para exercer essa função. Então, é ele que vai ir lá, ele não pode, a não ser que exista ali alguma cláusula contratual, mas ele não pode terceirizar esse trabalho, né? Ele que vai lá prestar essa função. A não eventualidade. Não eventualidade. A onerosidade. Ou seja, na não eventualidade, ele tem uma sequência, ele tem uma rotina. Pode ser apenas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de 15 em 15 dias, mas se está previsto, se o empregador ele tem uma previsão de quando ele vai ir, quando ele vai trabalhar e quando ele vai prestar o serviço dele, é não eventual. E a onerosidade é a contraprestação máxima da relação. É o valor que ele recebe, o que ele recebe em função do trabalho dele. E tem a subordinação. O empregado, ele vai seguir o que o empregador define. As diretrizes da empresa, as ordens dele, pode haver sim um funcionário que vai tomar algumas iniciativas próprias, mas de forma geral ele é subordinado ao seu empregador. E empregador nós temos aí a pessoa que assume o risco da atividade. A pessoa que assume o risco da atividade, ela não pode passar pro empregado, por exemplo. O empregador ele vai assumir os riscos, ele vai gerir aquela relação, é o que gera o emprego, os empregos. Enfim, o empregador é aquele que tem a responsabilidade pela gestão. Então, o empregador, ele não passa o risco da sua atividade para o empregado. Lógico, a gente está aqui falando quando, por exemplo, não há intenção de causar um dano. Vamos supor, eu sou garçom, trabalho como garçom, e o restaurante me chama e eu chego lá e não tem ninguém no restaurante naquele dia. O empregador, ele não pode me passar esse risco da atividade, de não ter havido nenhum cliente naquela noite e não pagar o meu salário. Diferente por exemplo, se eu estou aqui prestando uma aula, estou dando uma aula e eu fico braba porque fico sabendo de uma notícia que me desaponta e eu começo a quebrar as coisas e com a intenção de causar um prejuízo à empresa. Então, o empregador ele não passa o risco da sua atividade, mas não significa que o empregado ele não vai ter nenhuma responsabilidade caso haja aí alguma intenção comprovada. O que a gente precisa lembrar aqui na questão do empregador?
a responsabilidade. Isso é uma questão que cai bastante em prova, que pergunta o seguinte: a responsabilidade do empregador é subsidiária ou solidária? E aí a gente precisa lembrar de um exemplo, por exemplo, o grupo econômico. O grupo econômico é uma empresa, grupo econômico é uma empresa que vai ter outros CNPJs e esse empregado é funcionário desse CNPJ aqui. E quando a relação contratual acaba, quando esse empregado é demitido e ele tem que fazer uma cobrança judicial, ele entra com o processo na Justiça do Trabalho, ele vai se perguntar para quem ele vai cobrar. Já que é um grupo econômico, por exemplo, né? Nesse caso do grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Essa responsabilidade solidária define que o empregado, ele não tem uma ordem de quem cobrar. Ele pode cobrar de qualquer CNPJ, ele pode cobrar do grupo econômico em si. Ele não precisa necessariamente ir naquele ali que ele trabalhava. Diferente de, por exemplo, de uma responsabilidade subsidiária, onde vai haver aqui, por exemplo, não vai ser grupo econômico, serão sócios. E aqui, por exemplo, ao sócio retirante. Esse sócio retirante vai ter a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária. Ele precisa primeiro, esse empregado ele vai cobrar primeiro daqueles sócios que não se retiraram, aqui ó, ele se retirou dessa relação, ele se retirou dessa dinâmica, e ele cobra primeiro deste e deste sócio, e depois que ele vai cobrar do sócio retirante. Essas questões de responsabilidade subsidiária e solidária caem bastante em prova. Então, a gente só precisa lembrar que na responsabilidade solidária não tem uma ordem. Ele pode cobrar de todos, ele pode cobrar de qualquer CNPJ, ele pode cobrar sem uma ordem. Enquanto que na subsidiária é o que sobra. É apenas o resquício. Se os outros sócios não conseguiram pagar, aquele sócio retirante vai assumir a responsabilidade. Então, responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária, que vão cair dessa forma na nossa provinha. Aqui ainda, em relação à responsabilidade, a gente pode falar da sucessão das empresas. Uma empresa que foi, a empresa A foi comprada pela empresa B. Nessa situação, a empresa B assume toda a responsabilidade daquela empresa. Todos os contratos, todo o passivo trabalhista. Então, as relações de emprego que estão aqui com essa empresa A, que foi adquirida pela empresa B, não se alteram. Os contratos, as relações ficam todas, elas permanecem inalteradas, tá? Então, a responsabilidade da empresa que compra, que vai fazer a sucessão da outra, vai assumir tudo. Então, já conseguimos identificar o conceito de empregado e de empregador. Lembrando que o empregador, ele não passa o risco da atividade dele para o seu funcionário. Certo? Então, nós agora vamos para outro ponto, que é sobre o contrato de trabalho. Ponto sobre contrato de trabalho. O contrato de trabalho, por regra, ele é por prazo indeterminado. O princípio da continuidade da relação de emprego, onde diz o seguinte, a regra é que a relação não tenha uma data para acabar, ela inicia e pode perdurar. A ideia é que haja uma continuidade. Mas temos as exceções. Quais são as exceções? Por exemplo, o contrato por tempo determinado. Uma empresa que tem uma atividade transitória.
ou uma atividade ou empresa transitória. Um contrato de experiência. Essas são exceções. Então, nesses casos aqui, o tempo vai ser sim determinado. Aqui, essas empresas, a empresa e a atividade transitória, ela pode, pelo prazo de 2 anos, ter essa atividade transitória, ter esse contrato, então é um prazo de 2 anos, e ela pode renovar 2 vezes. Ou seja, se o prazo máximo é 2, ela pode renovar 1 ano mais 1 ano. Ou então 1 ano e meio mais 6 meses. Mas ela só pode renovar 2 vezes e pelo prazo máximo de 2 anos. E no contrato de experiência, são 90 dias, porque presume-se o seguinte, se em 90 dias tu não verificou, não conseguiu ver se aquele funcionário é realmente bom para a empresa, se você vai querer contratar, acho que não precisa mais do que isso, né? E só pode ser renovado também 2 vezes. Então, ele pode fazer um contrato de 45 mais 45 dias, mas não pode ultrapassar 90. Então, são exceções, tá? Depois, temos o contrato intermitente. Ele não é uma exceção aqui, no sentido de determinado, tá? Aqui é uma outra espécie de contrato, o intermitente. O intermitente é aquele funcionário onde ele vai ter a carteira dele assinada, tudo normal, mas ele não precisa ir todos os dias, ele não tem uma eventualidade. Na verdade, a não eventualidade é uma regra para esse intermitente. Ele vai ser chamado quando for necessário. Vamos supor, o empregador ficou sabendo na segunda-feira que vai ter um trabalho na sexta. Então, ele já está avisando com antecedência. Então, ele tem que avisar com no mínimo 72 horas de antecedência e o empregado, ele pode aceitar ou não. Ele pode dizer que ele vai ir na sexta-feira ou não. E se ele disser que ele não vai ir, isso não se caracteriza insubordinação. Ele não vai perder, o emprego, ele não vai ser punido caso ele não vá fazer esse trabalho. A característica desse contrato intermitente é justamente para aquela pessoa que faz bicos, aquela pessoa que de repente já se comprometeu com outro empregador, então, e ele pode ter a carteira assinada com diversos empregadores diferentes. Porque a exclusividade, ela não é uma característica do empregado. Lembra do que era necessário para caracterizar o empregado? A exclusividade não é o caso. E um exemplo que eu adoro utilizar é naquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, a Rochelle, que é a mãe das crianças, ela sempre dava um exemplo, ela usava de argumento, meu marido tem 2 empregos, o Júlio tinha 2 empregos. E isso não tirava ele da função de empregado com outras empresas. Então, a exclusividade, ela não caracteriza o empregado e ela não é necessária também aqui no intermitente. A insubordinação não se caracteriza também se ele não aceitar aquele serviço, tá? Vamos colocar aqui também o empregado hipersuficiente. O que é um empregado hipersuficiente? A gente entende que o empregado, no conceito de direito do trabalho, ele é hipossuficiente, ele está numa relação de desigualdade com o empregador. Mas esse empregado aqui, ele tem uma autonomia maior, porque o legislador entende que ele tem capacidade de fazer um acordo, ele tem capacidade de tomar algumas decisões ali naquela relação de emprego, em que ele não precisa, de repente, da intervenção do sindicato. Tá? Então, mas para caracterizar o hipersuficiente, ele precisa ter diploma e ele precisa ganhar o salário mínimo de 2 vezes o teto do INSS. Tendo essas características, o legislador entende que ele é hipersuficiente e ele pode fazer alguns ajustes ali sem precisar de intervenção. Um ajuste, por exemplo, que ele pode fazer é de colocar no contrato de trabalho dele a cláusula de arbitragem. O
que é a cláusula de arbitragem? Se esse empregado hipersuficiente estiver tendo um desentendimento ali com a empresa, com o empregador dele, ele não precisa ir na Justiça do Trabalho. Eles vão contratar um árbitro com conhecimento técnico para tomar decisão ali tomar decisão para dirimir as dúvidas em questão à relação deles. Se tiver a cláusula de arbitragem nesse contrato, ele não pode ir na Justiça do Trabalho. Então, ele tem essa escolha. Ou eu posso ter essa cláusula e eu opto por um árbitro, ou eu tenho a Justiça do Trabalho. Mas se houver a cláusula, não tem mais a Justiça do Trabalho. A gente permanece só com a arbitragem, certo? Eu vou apagar aqui para a gente passar para o nosso outro espécie de contrato de trabalho, que é o nosso teletrabalho. O nosso teletrabalho é aquele funcionário teletrabalho. É aquele funcionário que trabalha com tecnologias, com meio de comunicação, ele pode trabalhar de casa, ele trabalha com o computador, com o telefone, enfim. E ele não tem um cumprimento de jornada, ele não vai ter a jornada dele sendo regulada. E isso é importante a gente saber porque o funcionário, o empregado de teletrabalho não cobra hora extra. Então, sem hora extra. A questão aqui é, muitos casos da Justiça do Trabalho mostra o funcionário tentando descaracterizar o teletrabalho, dizendo que ele ia uma vez, 2 vezes por semana na empresa para fazer uma impressão ou para pegar um documento, para pegar uma assinatura. Mas essa presença eventual na empresa não descaracteriza, então não vai incidir as horas extras, tá? A jornada dele não tem como ser controlada. Agora, nós vamos falar sobre a suspensão versus interrupção do contrato de trabalho. Qual que é a diferença? Tem um macetezinho aqui que eu sempre gosto de passar, que é assim, ó, suspensão é sem salário. Aí não tem como errar, não tem como esquecer. Suspensão, 2 S's, sem salário. Enquanto que a interrupção vai ter o seu salário. Então, vamos lá. Suspensão, não trabalha. Na interrupção, a pessoa também não trabalha. Na suspensão fica sem salário. Sem salário. Aqui é com salário. Aqui não conta tempo de serviço. Aqui conta tempo de serviço. O que é essa questão aqui? Por exemplo, uma interrupção de salário, uma interrupção do contrato de trabalho é, por exemplo, as férias, onde a gente continua contando o tempo de trabalho, a gente continua recebendo e a gente não está trabalhando. Um exemplo da suspensão do contrato de trabalho é, por exemplo, a greve. Então, aqui, ó, greve e férias. Alguns empregadores, enquanto seus funcionários estão de greve, permanecem pagando por livre e espontânea vontade o salário. Mas a legislação prevê que, se houver greve, o empregador não precisa continuar pagando porque não está tendo trabalho. Então, ele não vai pagar o salário, não vai contar tempo e a pessoa não vai trabalhar. Essa é a diferença da interrupção e fica muito claro se a gente visualizar dessa forma. Tá bom? Eu vou passar para cá para a gente falar sobre a hora extra. Bom, não, eu vou ter que apagar porque não vai ter espaço. Vou falar sobre hora extra. Então, jornada de trabalho. A jornada de trabalho
prevista é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tudo que houver a mais vai, tecnicamente, incidir hora extra. Por que eu digo e tecnicamente? Porque a hora extra nem sempre é paga. Às vezes a hora extra, ela é compensada. Por exemplo, como um banco de horas. A empresa ela vai ter o banco de horas, aquele funcionário ele vai trabalhar mais e depois ele vai descansar, depois ele vai tirar a folga dele em outro dia. A diferença que tem no banco de horas é, por exemplo, tem a semestral, tá? Então, 6 meses. A anual. A anual, ela precisa ser convencionada. Então, tem que ser um acordo, tem que ser uma convenção coletiva, tem que ter o envolvimento do sindicato, porque senão acaba sendo injusto, parece que não traz um benefício imediato ao empregado, porque ele vai trabalhar horas hoje, semana que vem, e ele só vai poder pegar essa folga lá daqui a um ano. Então, o sindicato, a legislação, entende que o sindicato tem que intervir nesse caso. A semestral pode ser um acordo, pode estar previsto no contrato de trabalho. E tem também a compensação, que é, eu trabalho, por exemplo, 9 horas por dia para no sábado não trabalhar. Então, eu trabalho de segunda a sexta, 1 horinha a mais, para no sábado não trabalhar. Então, é a compensação. Então, aqui nós temos o banco de horas. E depois nós temos a compensação. Nessa questão da jornada de trabalho, a gente pensa nas horas em itinere. Hora em itinere. O que é a hora em itinere? É a hora que se gasta, é o tempo que se gasta do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Esse conceito agora com a reforma não tem mais, ou seja, o tempo à disposição do empregado, do empregador, que é contado na jornada de trabalho. O tempo de deslocamento não vai contar. Ah, mas e se a pessoa terminou o dia do trabalho dela e permaneceu na empresa para estudar? A jornada dela acaba às 17 horas, às 19 ela tem faculdade, então ela ficou 1 horinha a mais ali, porque ela precisava estudar e acabou o chefe pedindo alguma coisa. Ela ficou ali por livre e espontânea vontade, esse é o entendimento. Que ela, ficando ali por livre e espontânea vontade, ela não está à disposição do empregador, ela está ali fazendo alguma coisa pessoal, ou se recolhendo da chuva, esperando uma carona, uma condução, fazendo parte de um culto, porque muitas empresas têm algum culto, alguma missa, alguma cerimônia religiosa, assim, dentro do seu local, e a pessoa decide ficar ali e ela não está à disposição. Então, a hora em itinere é um conceito que fala sobre o deslocamento, em relação ao deslocamento, e que ela não conta porque só vai contar na jornada de trabalho quando o empregado estiver à disposição. Vamos falar, então, agora sobre a jornada de trabalho daquele empregado que trabalha na jornada 12/36. Essa é uma questão que cai bastante em prova, então ainda estamos falando de jornada. O 12/36 é o seguinte, ele trabalha 12 horas, ou seja, mais do que o regulamentado, né, que é 8 horas por dia, mas ele descansa 36 horas. Então, é uma espécie de compensação, porque ele descansa 36 horas. O que cai normalmente em relação a isso? Vai perguntar o seguinte, tá, então, esse funcionário trabalha 12/36 e ele trabalhou num dia de domingo. Então, ele vai ter que receber em dobro, porque domingo e feriado recebe em dobro? Não. O funcionário que trabalha 12/36, ele não dobra. Não dobra. Domingo e feriado, quando ele trabalha, ele não vai ganhar mais.
Então, esse funcionário que trabalha na jornada 12 por 36 não vai dobrar o domingo e o feriado e ele não vai ter a prorrogação da hora noturna. O que acontece? Aquele funcionário que começa a trabalhar às 20 horas, 22 horas da noite e vai trabalhar, vamos supor, até às 7 horas da manhã, aquele pedacinho ali, entre 5 e 7, vai ser prorrogado. Ele está ganhando aqui a hora noturna e como ele trabalhou ainda que apenas 2 horas, ele vai ter prorrogado o seu horário noturno. Por quê? Como que funciona o horário noturno? Para o trabalhador urbano, a hora noturna é das 22 horas às 5 horas da manhã. Para o rural, das 21 horas até as 4, até as 5. E para pecuária, sim, pecuária, das 20 horas da noite às 4 horas da manhã. Então, o que acontece? Esse funcionário 12 por 36 não vai ter essa prorrogação. Enquanto que o trabalhador urbano que cumpre a jornada de 8 horas, que ele tem a jornada de trabalho de 8 horas, se ele trabalhar neste período noturno e participar durante uma parte da manhã, ele vai ter a prorrogação. Então, é importante lembrar isso porque muitas vezes nas questões de concurso, da faculdade, vem para nos confundir, porque a gente fica lembrando que a hora noturna vai ser prorrogada. Se a pessoa ultrapassar, se ela invadir ali um pouco do horário da manhã. Enquanto que no 12 por 36 não vai ter essa dobra. Bom, controle de jornada, já falamos. Uma coisa importante do controle de jornada, aqui que eu vou fazer um asterisco para a gente não esquecer, é que o controle de jornada, ele é obrigatório para empresas com mais de 20 funcionários. Então, eu trabalho numa empresa que tem 25 funcionários, tá? Ele tem 26 funcionários. Mas na minha filial só tem 5. Na outra tem 21. Quem tem que fazer o controle de jornada vai ser lá na outra unidade. A minha, que tem 5 funcionários, não vai fazer o controle de jornada. Então, isso aqui vai influenciar se a pessoa fez hora noturna ou não, se fez hora extra ou não. Então, é importante a gente lembrar e ter essas coisas interligadas, elas terem encaixadas. Outro funcionário que a gente precisa... Vou deixar ali no cantinho a hora noturna. Vou até colocar aqui. Hora. E aí, vou colocar uma estrelinha para a gente lembrar. O funcionário que está sob sobreaviso. E aquele que está de prontidão. O que é sobreaviso e prontidão? Sobreaviso é quando o teu empregador diz o seguinte: Tayane, vai para casa, não vou precisar de ti mais aqui, mas se houver um problema referente a esse processo que a gente está aqui envolvido, eu vou te ligar e tu precisa atender, e tu precisa vir para o escritório, ou precisa ir na casa do cliente pegar um documento, enfim, vai ter que fazer alguma coisa. Eu vou estar sobre aviso. Eu estou na minha casa, eu não estou na empresa, mas pode ser que eu precise retornar, pode ser que eu precise trabalhar, pode ser que eu tenha que entrar em algum sistema eletrônico, e isso se eu não fizer, vai me acarretar problema. Funcionário de prontidão. Tayane, vamos trazer como exemplo de novo. Tayane, eu tô indo embora, tá? Mas tu precisa ficar aqui. A princípio, nada mais vai acontecer. Mas se chegar uma petição, se chegar o despacho, se sair o despacho, tu precisa estar aqui para imprimir, para levar não sei aonde. Tu vai ter que estar aqui. Então, essa aqui é a questão da prontidão. A prontidão, eu vou ter um acréscimo de 2/3 da minha hora de serviço. Eu estou lá, tecnicamente não estou trabalhando, porque ainda não surgiu nada, eu estou de prontidão, e aí eu vou ter esse acréscimo, ainda que eu não trabalhe. E de sobreaviso, eu vou ter 1/3 do valor
da minha hora trabalhada. Então, o meu acréscimo é de 1/3, ainda que ninguém me ligue e ainda que eu não precise sair da minha casa e trabalhar. O que acontece? Muitos casos na prática e que podem trazer isso no enunciado de uma questão é o seguinte: a pessoa está em casa e ela alega que recebeu o WhatsApp e precisava responder. Mas será que isso é sobreaviso? Aquilo ali ia acarretar uma demissão? Aquilo ali ia trazer um prejuízo para minha relação de trabalho? Não, então não vai caracterizar sobreaviso. Sobreaviso é quando a pessoa ela precisa responder quando chamarem. Então ela não pode ir para um lugar sem sinal, ela não pode ficar sem bateria no celular, porque ela está trabalhando, só que ela não está na empresa, ela está na casa dela. Então isso é importante a gente lembrar para não se confundir com os enunciados. Então agora, depois dessa questão de jornada, a gente pode ir para o nosso intervalo. Coisa boa fazer um intervalinho. O intervalo, ele vai ser definido dessa seguinte forma: até 4 horas de trabalho não precisa ter intervalo. Mais de 4 e menos de 6 horas, até 6 horas de trabalho, 15 minutos de intervalo. Mais de 6 horas de trabalho, então de 1 até 2 horas de intervalo. Essa 1 hora aqui, com a reforma, pode ser negociado. Então, pode ser um pouquinho menos, mas que não seja menos do que 30 minutos, mas não pode ser mais de 2 horas, porque senão a pessoa vai ficar muito tempo envolvida ali com aquele trabalho. E imagina, a pessoa gostaria de ir para casa mais cedo, então ela gostaria de ir para uma academia. Então, essa 1 hora de intervalo pode ser convencionada para sair meia horinha mais cedo, ou então sair num horário mais adequado por causa do trânsito, pode ser convencionado, tá? Então, 4 horas não precisa de intervalo, mais de 4, menos de 6, 15, e mais de 6 e 1 hora, de 1 até 2 horas, tá? Falamos de uma coisa boa, vamos falar de outra coisa boa, férias. Quem não gosta de férias? E as férias, a gente tem um período aquisitivo de 1 ano, no momento que tu adquire, que tu tem aquele direito ali, tu vai poder tirar até 30 dias de férias. Mas esses 30 dias de férias é se você tiver apenas 5 faltas. Por exemplo, 5 faltas, até 5 faltas, vamos ter 30 dias de férias. E aqui a gente tem uma técnica para lembrar disso aqui, que é o seguinte, ó, menos 6 mais 9, tá? Então, 14, 23, aqui, 24, 18, tá bom? 30 menos 6, 24, 24 menos 6, 18. Mais 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 5, mais 9, 23. Se eu tiver até 5 dias de falta, eu tenho 30 dias de férias. Se eu tiver até 14 faltas, eu tenho 24 dias de férias. Se eu tiver até 23 faltas, eu tenho 18 dias de férias. É difícil o funcionário ter uma falta tão grande, porque essa falta aqui é aquela falta injustificada. Ela simplesmente não foi, ela não levou um atestado, ela não deu uma justificativa. Então, 23, 14, 5 aqui, ó, lembra, ó, o 9, bota o 9zinho de um lado, bota os 6zinhos aqui de um outro, e a gente vai lembrar de quantas faltas a pessoa teve e quantos dias de férias ela tem direito. Porque às vezes no enunciado pode aparecer a seguinte questão: fulaninho teve 15 dias de falta injustificada, e vai gozar 30 dias de férias. Está correto? Não está correto, porque se ele teve 15 dias de falta, ele teve aqui, ó, aqui dentro, ele vai ter 18. E pode soar estranho, porque a gente pensa, não, mas é só 15. Mas aqui, ó, até 14, até 23. Tá certo? Então,
vencemos essa. Outra importante lembrança que a gente tem que ter em relação às férias é que o menor precisa tirar as férias dele em coincidência com as férias escolares. As férias escolares e as férias do trabalho desse menor têm que coincidir. Outra questão são os familiares. Família. As pessoas da mesma família, elas têm direito a tirar as férias delas juntas. A questão é que não pode prejudicar a empresa. Então, se chega lá marido e mulher, eles são engenheiros e querem tirar férias no mesmo mês, no mesmo período, mas tem um monte de obra atrasada. Eles não podem, porque isso vai prejudicar a empresa, certo? Vamos para o nosso próximo ponto, que é a remuneração. Então, eu vou apagar aqui a hora noturna e vamos falar sobre remuneração. Só assunto bom, né? Férias, remuneração. Remuneração. A remuneração é um salário mais a gorjeta, tá? Salário mais gorjeta. O salário é toda aquela verba salarial, é toda aquela verba em que o empregador que paga. O salário é do empregador que desembolsa. Enquanto que a gorjeta não é o empregador. A gorjeta vai ser um agrado de um cliente, por exemplo. Então, a remuneração é a soma desses dois, mas elas não se identificam. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque as verbas não salarial, do funcionário, elas não vão refletir, por exemplo, em 13º, férias, não vai refletir no FGTS, enquanto que o que é pago pelo empregador, o que é salarial, sim vai refletir. O que não é verba salarial pode ser também uma verba indenizatória, por exemplo, a pessoa vai fazer uma mudança, vai ser transferido para outra filial e aquela pessoa vai receber um auxílio para que a sua mudança seja realizada. Então, essa verba, ela não é salarial, ela é indenizatória. O oposto ocorre se essa transferência, por exemplo, for definitiva. Então, para a gente encerrar esse assunto sobre remuneração, vamos relembrar sobre o salário utilidade. Quando eu sou contratada pela empresa e o empregador me faz uma proposta seguinte: Tayane, para te trabalhar aqui no escritório, eu vou te dar um computador para te exercer a tua função, eu vou te dar um celular para te exercer uma função e eu também vou pagar o aluguel de um apartamento pelo teu trabalho, porque é muito bom e eu quero que tu more mais perto do escritório, se assim tu concordar. E eu digo, tá, ok, concordo. O salário, utilidade, é o seguinte: aquele valor, aquelas questões que forem pagas para o uso no trabalho, não vai repercutir. Não repercute, ou seja, não é uma verba salarial. Aquele valor ou aquelas coisas pagas pelo trabalho, sim, isso sim repercute. Por quê? Porque ele me deu um computador e um celular que são indispensáveis para eu exercer o meu cargo, para eu exercer o cargo, por exemplo, de advogada no escritório. Então, eu preciso daquele computador e eu preciso daquele celular para exercer o meu serviço. Agora, se ele me deu o aluguel, se a proposta continha também o aluguel, o pagamento do aluguel, e eu penso, nossa, muito bom, porque eu não vou precisar mais pagar aluguel ou pagar prestação, é um gasto a menos. Então, esse valor, sim, esse valor vai repercutir, porque ele não foi me dado para o meu trabalho, e sim pelo meu trabalho, certo? E aí, a gente encerra esse assunto de remuneração. E vamos para o fim da nossa
jornada, da nossa relação de emprego, que é a rescisão do contrato de trabalho. A rescisão de contrato de trabalho, ela termina depois do aviso prévio, ou seja, quando eu dou aviso prévio ou quando eu tomo o aviso prévio, porque a empresa pode dar ao empregado o aviso prévio, assim como o empregado também pode avisar a empresa que não vai mais trabalhar, eu estou avisando quando o meu contrato de trabalho vai encerrar. E o que isso significa? Que enquanto tiver o aviso prévio, o contrato vai estar fluindo normalmente. Vai ter a remuneração, vai ter a contagem de serviço e tudo vai fluir normalmente. Isso não pode ser confundido porque isso cai bastante em prova. Um pega-ratão, assim, uma intenção, o enunciado traz uma questão com a intenção de confundir mesmo, tentando pregar que o aviso prévio já vai ser o fim da relação, o que não é o caso, porque o aviso prévio vai ser apenas o aviso de quando a relação vai terminar. E aí, quando terminar o aviso prévio, sim, vai ter aquela contagem, o prazo de 10 dias para poder fazer o pagamento da rescisão, das verbas rescisórias, e todas essas questões quando o aviso prévio vencer. E aí agora a gente fala sobre quando o empregado avisa a empresa que não deseja mais fazer parte do seu corpo, que ela não pretende mais fazer parte do quadro da empresa, ela dá um aviso prévio de no mínimo 30 dias. Ela chega lá e avisa, olha, eu não pretendo mais trabalhar aqui, vocês vão ver se precisam contratar outra pessoa, eu posso fazer o treinamento. Então, o teu aviso prévio vai ser de 30 dias. Quando a empresa dá o aviso prévio para o empregado, ele tem um tempo para se preparar, porque ele vai ter que procurar outro emprego, enfim. Mas como que ele vai procurar outro emprego se ele vai estar trabalhando, ele vai estar ali na jornada dele? Quando a empresa dá o aviso prévio, o empregado ele tem direito a reduzir 2 horas da sua jornada, afinal ele vai ter que procurar uma outra vaga, ele vai ter que se organizar, vai ter que ver o que vai fazer. E o aviso prévio para o empregado, ele tem que ser de, no mínimo, 30 dias. E o que acontece? A cada um ano de trabalho desse empregado, ele vai adquirir mais 3 dias de aviso. Olha só, o mínimo é 30 dias do aviso. Então, vai dar 30 dias de aviso prévio. Se ele trabalha há 2 anos, ele vai ter, no mínimo, 33 dias de aviso prévio. Se ele trabalha há 3 anos, 36, depois 39 e assim por diante, até chegar o limite de 90 dias. Então, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias e de no máximo 90. Pessoal, eu espero que tenha ficado tudo claro. Estes são os pontos mais cobrados em provas, em exames. A gente passou desde o início lá da questão dos princípios do direito do trabalho. A gente trouxe depois o conceito de empregado, o conceito de empregador. A gente falou sobre contrato de trabalho, quais são as exceções daqueles que não são contratos por tempo indeterminado. A gente falou sobre o hipersuficiente, sobre cláusula de arbitragem, falamos sobre teletrabalho, sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, sobre hora in itinere, que não tem mais, que é só o momento que tu tiver à disposição do empregador que vai contar hora de trabalho, que não vai incidir hora extra. Então, falamos sobre banco de horas, sobre aviso, sobre o funcionário que estiver esperando a ordem, sobre jornada de trabalho, falamos sobre controle da jornada, férias, lembramos sobre remuneração, o que é salarial, o que não é verba salarial, falamos sobre a rescisão e o aviso prévio. E espero que vocês tenham gostado, que seja muito útil. Lembrando que você pode fazer o acompanhamento dessa aula sempre com a sua CLT, com seu código, e marcando tudo. Lembra de ler o edital, vê quando pode fazer remissão, quando pode sublinhar. E eu espero que você tenha sucesso na sua jornada, seja na OAB, em algum concurso ou mesmo na faculdade. Então, um abraço. Tchau, tchau!